Fala, pessoal do Design Instrucional Talks, você aí que está no curso de Design Instrucional Debac, você que está nas plataformas de podcast, você que está chegando agora, não se esqueça de assistir os outros episódios, a gente tem corte dos episódios aí no Instagram também, cada vez mais cortes. Dessa vez, se você já nos acompanha há um tempo, dessa vez você está acompanhando uma mudança aí nos episódios, né? Desde alguns episódios atrás, ao invés de pessoas focadas na educação, eu tenho trazido especialistas e pessoas referências, pessoas que são referências de diversas áreas. Então, já trouxe comunidade, já trouxe suporte ao consumidor, já trouxe diversas áreas. E dessa vez eu estou muito feliz que deu certo. Deu uma enrolada aí, né, Igor? Mas deu certo. Trouxe um cara que eu não vou nem apresentá-lo, porque eu vou ser tendencioso e vou demorar demais. Então, eu vou deixar o Igor se apresentar, mas antes dele se apresentar, eu quero apresentar a importância desse episódio e por que você deve prestar atenção nesse episódio do começo ao fim. Hoje, com o pivô econômico, com tudo que está acontecendo no mercado, com tudo que está acontecendo aí nos layoffs das empresas que você já deve ter ouvido falar, e com a evolução das edtechs, cada vez mais se precisa de pessoas que entendam de educação, né, de design de produtos educacionais e que também sejam especialistas em outras áreas. Por isso que eu trouxe pessoas de comunidade, pessoas de suporte ao usuário, de diversas outras áreas, e agora eu estou trazendo o Igor, que é mais voltado para o desenvolvimento de software, do TI em geral, tecnologia em geral. Por quê? Porque cada vez mais estão se criando universidades corporativas, e para se criar uma universidade corporativa, precisa de pessoas, né? Essas pessoas são necessárias, né, com essa habilidade de tecnologia, compreensão de código, ou pelo menos uma literatura básica ali do que é um código, do que é a tecnologia que está sendo criada, e o conhecimento de educação. Então é muito importante, né, você que está aí querendo virar autora ou autor de conteúdo digital, querendo virar SME ou especialista ali de software, desenvolvimento de software, análise de dados e tudo mais, essa conversa pode mudar a sua vida. Então presta muita atenção, senta aí, pega um cafezinho, pega um chá ou uma água e vamos aproveitar, porque o Igor tem muita história boa para contar. E se você aí é jovem, um dos projetos que eu já trabalhei, ou aí aluno de alguém que segue aí o Day Talks, senta aí também, presta atenção, que você vai gostar muito de saber as possibilidades que o mundo de TI pode trazer para você, tá bom? Então, sem mais delongas, Igor, já fiz aí o meu preâmbulo, né? Fica à vontade para se apresentar para o pessoal, saiba que você está falando com o pessoal da educação, o pessoal jovem que está buscando carreira, tem muita gente de design de produto, de UX, tem várias áreas aí que o pessoal está nos acompanhando. Então fica à vontade para se apresentar e eu vou fazendo as perguntas e a gente vai batendo um papo aí de boa. Beleza. Fala pessoal do Design Instrucional Talks, tudo bem? Muito obrigado, Alan, pelo convite para participar do podcast. Muito bacana, fiquei bastante honrado. Meu nome é Igor Bragaia, é, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu me formei no ITA em 2020 em Engenharia da Computação. Durante o meu quinto ano da faculdade, eu fiz um estágio na Microsoft nos Estados Unidos. Depois que eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar na Microsoft em Vancouver. Fiquei um ano e meio lá e agora eu trabalho aqui na Microsoft nos Estados Unidos novamente, em Redmond, próximo de Seattle, que é o escritório principal da Microsoft, né, o headquarter. Eu trabalho no Microsoft Edge, o Edge Browser, mais especificamente no time de shopping, no navegador. Então, meu time é responsável por encontrar cupons que você pode usar quando você está na página final de compras, num site de compras, por exemplo, você está no site da Americanas, na hora de finalizar a compra você pode aplicar um cupom. Então, o próprio navegador ele já vai oferecer para você cupons que podem ser aplicados automaticamente no seu carrinho. E a gente tem uma série de outras funcionalidades que fazem com que os consumidores economizem dinheiro no navegador. Então, se você está numa página de produto, a gente vai mostrar o histórico de preço daquele produto, vai te sugerir se é um bom momento para comprar aquele produto ou não, porque o preço caiu ou aumentou. Se o mesmo produto está disponível em um outro site, a gente vai te mostrar essas outras ofertas que você pode economizar dinheiro. A gente também tem cashback, se você faz compras pelo Edge, você consegue um cashback extra por ter feito essa compra no navegador. Enfim, várias funcionalidades que fazem com que a experiência de compras pelo Edge seja melhor que os outros navegadores e que as pessoas economizem mais dinheiro no final das contas. Show de bola, Igor. E o mais interessante é que você falando, assim, eu fico imaginando, sei lá, um professor de história, um professor de geografia ouvindo isso e ele,
legal, você descreveu o que você faz, mas ainda é uma caixa preta para mim, né? Então, eu gosto muito de imaginar, né? De ter essa visão, essa perspectiva da outra pessoa. E o mais legal é que no fim desse papo, né, com muita esperança aqui, muito esforço de nós dois, essa mesma pessoa que ouviu você falando e falou, cara, não faço ideia como é que ele faz isso. Ele tem uma ferramenta, ele fala com a inteligência artificial, ele dá comandos no computador, como é que funciona? E, com muita esperança, essa pessoa vai saber pelo menos o que é uma IDE, o que são linguagens de programação, os diferentes tipos, né, as de alto nível, baixo nível. Com muita esperança, essa pessoa vai sair daqui com esse conhecimento. Mas antes de mais nada, cara, se você aí que está nos ouvindo ouviu a palavra ITA e o nome Microsoft e não falou, caraca, eu preciso ouvir esse cara falar, deixa eu só te falar. Quando a gente fala de ITA, cara, a gente está falando se não é o melhor, é um dos melhores institutos de tecnologia e engenharia do Brasil e do mundo. O Igor vai poder dar os dados mais oficiais aí para mim. Então, assim, não é qualquer um que passa. Eu conheço muita gente que ficou décadas, né, tentando passar e não conseguiu. Então, a gente tem um cara diferenciado aqui. Então, a gente tem que aproveitar muito. Eu tô até meio tenso aqui de pensar nas minhas perguntas. Pensei um tempão, revisei minhas perguntas no chat GPT para ter certeza que as perguntas estavam no ponto. Então, assim, antes de mais nada, saiba que é um cara diferenciado e a gente vai aprender muito com ele, né? Tipo, então, são vários níveis, ele está num nível bem elevado, não só de graduação, mas no nível de trabalho também. Então, vamos lá. Igor, conta pra gente como foi, cara, esse processo de passar no ITA. Então, assim, hoje você vai ter muita gente ouvindo você, que está tentando, que está imaginando, ou está sonhando com essa ideia de ITA, né? Antes de mais nada, por que ITA e como é que foi esse processo? Conta para a galera aí. Show. Pô, muito obrigado aí pelas palavras, Alan. Alguém tem que fazer um podcast com você também para contar todas as suas histórias aí. E se tiver, depois você me manda que eu quero assistir. Beleza. Caraca. Então, bom, quando eu era mais novo, eu gostava muito de matemática. E, na real, eu queria viajar. Quando eu era mais novo, eu queria viajar, conhecer novos lugares. Eu tava lá na sexta, sétima série, eu queria viajar. Eu estudava em escola pública e eu via que os meus amigos que participavam da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP, eles ganhavam medalhas e eles viajavam para receber essas medalhas. Então, tive um amigo que foi para o Rio de Janeiro, recebeu uma medalha de ouro, que inclusive foi da mão da Dilma, que era presidente naquele momento. E eu vi aquilo e falei, caraca, e o segredo para poder viajar é isso, eu tenho que ganhar uma medalha em Olimpíada de Matemática. E aí eu comecei a estudar mais com essa motivação, porque antes disso eu só desenhava. Eu passei minha juventude toda até os 13, 14 anos de idade só desenhando. Eu tenho um blog na internet com um monte de Que pinturas, legal. desenhos que eu fazia quando eu era mais novo. E essa é a minha paixão. Eu ficava, sei lá, 6, 7 horas por dia desenhando. E aí eu comecei a estudar matemática e minha paixão transicionou de desenho para matemática. As Olimpíadas eram relativamente difíceis para mim, então tinha uma certa dificuldade de me qualificar, de ganhar medalhas, etc. Mas quando eu comecei a estudar bastante ali no final do ensino fundamental, eu comecei a gostar e persegui esse sonho de ganhar alguma medalha em Olimpíada por conta própria, estudando em escola pública, estudando por fora da sala de aula os livros didáticos para adiantar os conteúdos, etc. E aí no primeiro ou segundo colegial, eu ganhei uma medalha de bronze na Olimpíada Paulista de Matemática. E isso me abriu portas para o futuro para que eu pudesse fazer um cursinho preparatório para o ITA. Quando eu estava estudando para as Olimpíadas, um passo natural era fazer um vestibular que exigia aquele conhecimento das Olimpíadas também, um conhecimento mais avançado ali de matemática. Uhum. E aí o ITA era a universidade que tinha o vestibular mais difícil, que exigia mais matemática, daí eu pensei, pô, o segredo vai ser esse então, para continuar estudando aqui para as Olimpíadas, eu vou fazer o ITA. E como eu ganhei uma medalha de bronze na Olimpíada Paulista de Matemática no segundo colegial, eu fui atrás dos cursinhos que tinham as turmas preparatórias para o ITA, em particular o Poliedro lá em São José dos Campos. E aí eu fui pedir uma bolsa, porque meus pais também não tinham condições de bancar um estudo e moradia em outra cidade. E por causa dessa medalha em particular, eu ganhei uma bolsa integral para fazer cursinho lá Que no massa. Porreiro de São José dos Campos. Então, assim, durante a minha trajetória eu tive vários episódios que
de sorte, de uma certa sorte, mas aliado com toda a dedicação que eu vinha e toda a trajetória de perseguir os sonhos, as coisas foram dando certo de passo a passo, né? Então eu fiz o terceiro colegial no Poliedro em São José dos Campos. Não passei por muito pouco, eu lembro que a nota de corte foi 6,3, eu tirei 6,1 naquele ano. Nossa. Assim, eu tinha feito outros vestibulares também, mas como eu fiquei por muito pouco, eu falei, caraca, eu vou estudar mais um pouquinho e vou passar. E isso me deu muito ânimo para fazer mais ano de cursinho. Então, eu tinha alguns outros vestibulares que eu tava fazendo, que eu ainda tinha a segunda fase, no final eu não fiz esses outros vestibulares, voltei pro cursinho, fiz mais um ano e acabei passando. E aí deu tudo certo. É, quando eu estava no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer ITA, mas eu não sabia ainda qual curso eu queria fazer. Eu queria só fazer ITA. O primeiro passo foi esse. E durante toda essa trajetória de estudos de matemática, eu era muito autodidata. Então, eu queria continuar essa trajetória autodidata na universidade. Então, eu pensei, qual carreira eu posso seguir dentro da engenharia que eu posso atingir coisas maiores sendo autodidata? E o caminho natural foi a computação, que só precisa do computador e você faz qualquer coisa ali com o computador se você tiver força de Uhum. vontade de aprender e botar a mão na massa. Quanto que outras engenharias, você vai precisar ir num laboratório, vai precisar de ferramentas e etc. Então, foi assim que eu decidi que eu queria fazer engenharia da computação. E aí, depois que eu entrei no ITA, que eu comecei a programar, aí eu me apaixonei de vez. Cara, que legal. Você já respondeu um monte de pergunta minha, tipo, por como você decidiu a matéria, né? O tema que você ia estudar e tudo mais, muito bom. E eu achei muito interessante que você falou, eu só queria fazer o ITA, né? Então, tipo, você se apaixonou pelo conceito de ser um graduado do ITA e não necessariamente com, sei lá, com o que você ia trabalhar e tudo mais. E eu falo isso porque aonde eu vou, cara, eu vou para uma escola pública, eu vou falar com jovens de escola privadas, eu vou fazer mentoria com um professor que tem uma porrada de alunos saindo do ensino médio. A grande maioria, o pessoal está buscando, sei lá, um grande propósito para 20 anos, sei lá. E eu penso assim, a gente conhece médicos, né? Pessoas que são médicas. A não ser que você já Sim, tenha uma paixão pela medicina, umas coisas, umas profissões, eu diria, mais credenciadas, que exigem um credenciamento como direito, medicina e tudo mais. Eu acho que é muito fácil de você migrar, né? De você começar uma coisa, ter esse título, ter essa habilidade e depois migrar para outras coisas. E para esse pessoal que às vezes deixa de agir para ficar tentando um sonho que está muito distante, ou até mesmo um sonho que não está completo, a pessoa não sabe exatamente o que quer, mas está deixando de agir. Aí eu deixo essa mensagem, né? Tipo, é muito interessante. O Igor, ele está lá na Microsoft agora, talvez não vai ser engenheiro de software para sempre, mas hoje ele está com o título de, cara, formado no ITA, e já passou pela Microsoft, e se eu não me engano, já passou por outras empresas também, que eu olhei teu LinkedIn antes de falar com você, já passou por outras empresas bacanas também. Então tem sim, muita experiência, e aí o que eu quero dizer com isso é, ele criou toda essa credibilidade, toda essa reputação, e agora o poder de manobra dele, né? Na verdade, o ângulo de manobra de mudança de vida está muito maior. Então, se você pegar alguém que ficou deixando de agir enquanto o Igor estava lá na Olimpíada de Matemática, ou tentando fazer isso, ou até vendo colegas passando em outras universidades, e ele tentando ali esse sonho do ITA e aprendendo outras coisas, não imaginava os juros compostos que ele estava sim, criando ali, né? Tipo, e agora a massa de manobra está gigantesca. Então, o que sim. você fala para essa galera, cara? Principalmente os jovens aí que estão saindo do ensino médio, ou estão no ensino médio, e tem esse potencial, né? Que a gente sabe que tem muito jovem que tem diversas dificuldades, diversos problemas sociais aí que vão acabar impedindo essas pessoas de tentar por muito tempo, porque vai ter que trabalhar, vai ter que fazer outra coisa e vai consumir muito do tempo dessa pessoa, mas para quem tem a possibilidade, ou para quem tem ali algumas opções ali de carreira em TI, ou de uma carreira mais imediata para gerar uma grana, ou gerar essa manobra de vida que a gente está falando aqui para depois tentar outra coisa, o que você poderia dizer para esse pessoal? E desculpa que eu me empolgo, eu falo para caramba. Sim. Bora lá. Pô, primeiro mantra que eu levo comigo em tudo que eu faço é gostar do processo. Então, o meu objetivo final era passar no ITA porque eu achava legal a ideia. Iam abrir muitas portas, eu ainda não sabia exatamente quais seriam essas portas, mas eu sabia que seriam boas portas. Então, o objetivo final era muito bacana, mas eu gostava muito do processo também. Então, meu tempo no cursinho, lá no Poliedro, foi muito difícil, mas foi um período que eu aproveitei.
gostava daquele trajeto. Então, tudo que você faz, você tem que gostar do trajeto, porque quando você gosta do trajeto, você fica mais animado em fazer todas as atividades, você consegue ter a disciplina de manter de se manter no foco. Então, Uhum. tenha isso em mente, né? Faça algo visando o objetivo final, mas também procure prazer, pequenos prazeres no trajeto. Outra coisa é a questão dos juros compostos que você falou, me lembrou de uma história que eu tava vendo esses dias, que eu achei muito massa, que é o seguinte, eu só vou contar essa história rapidamente para Sem contextualizar. problema, cara. Manda bala. Se você pega duas pessoas que começaram a investir em idades diferentes da vida, né, investir para se aposentar aos 60 anos de idade, a primeira pessoa, ela vai investir dos 25 aos 35 anos de idade. A outra pessoa vai investir dos 35 aos 60 anos de idade. Então, a primeira pessoa investe por 10 anos e a segunda pessoa investe por 25 anos. E ambas vão investir a mesma quantidade de dinheiro todo mês. Então, por exemplo, a pessoa vai colocar R$ 1.000 na conta de investimentos todo mês. A primeira pessoa ela faz isso só por 10 anos, mas faz antes. A segunda pessoa faz por 25 anos, mas começa mais tarde. Aos 60 anos de idade, o patrimônio dessas duas pessoas será praticamente o mesmo, certo? Então, isso é um dado real mesmo. Se você faz uma simulação básica, você vê que os juros compostos vai produzir esse resultado bizarro, que uma pessoa investe por 10 anos, outra por 25, mas quem começou antes investe por menos de metade do tempo e no final da vida, aos Sim. 60 anos de idade, ambas têm o mesmo patrimônio. Então isso é bizarro. Então, pensa Isso vale que pra tudo, né, cara? exatamente. Então, quanto mais cedo você começa a seguir atrás dos seus objetivos, os juros compostos vão acumulando e de experiência em experiência você vai construindo o seu currículo, vai tendo mais poder de barganha, novas oportunidades vão aparecendo e cada vez você vai galgando passos maiores, né? Quando eu comecei a fazer os estágios lá no começo da faculdade, naquele momento eu mandei currículo para um monte de empresas, felizmente uma delas me chamou e eu fiz o estágio de férias naquele momento. Já nas próximas férias da faculdade, eu já tinha pouco mais de poder de barganha, já tinha mais experiência, então procurei oportunidades um pouco melhores. E assim foi indo, você vai um passo de cada vez. E aí hoje eu cheguei aqui na Microsoft, mas não foi de um dia para o outro. Eu passei por muitas experiências, fui construindo um currículo, construindo conhecimento para chegar aqui. Exato. É uma coisa que eu falo também de imagine, né? Eu já falei isso para um amigo meu que tem o sonho de entrar no ITA também, cara. E algumas outras pessoas têm sonhos específicos de trabalhar em empresas, sei lá, quero trabalhar no Google. E aí eu viro e falo, cara, mas imagina você, do jeito que você está agora, se você conseguisse entrar no Google. Já não passa na entrevista, mas vamos supor que por mágica você passasse e tivesse lá dentro do Google. Você ia ter as competências emocionais, técnicas e sei lá, interpessoais para poder funcionar dentro do Google? Porque eu vejo por mim, cara. Eu não tive uma super experiência com empresas incríveis, mas até as startups onde eu trabalhei, onde tipo, que exigiram muito do meu emocional, da técnica e da lida com as pessoas, se eu tivesse feito isso antes de morar na China, por exemplo, cara, não teria dado certo. 2 meses, cara, 2 meses nesse projeto eu teria desistido, entendeu? Então, Sim, tudo isso vai aumentando a sua bagagem, né? E é isso que eu não, os jovens hoje não conseguem entender. Eu acho que é um pouco, não que a gente seja velho, né? Mas a molecada mesmo, né? Não consegue entender, cara, que, tipo, hoje, por conta das opções, as pessoas estão deixando de agir. E um tempo atrás, ou as pessoas que estão mais ativas hoje em dia, elas já saem do ensino médio, vão fazer algumas coisas interessantes que vai agregar ou não para o currículo, mas que necessariamente vai dar bagagem, vai fazer você interagir com outras pessoas, se frustrar, reagir à frustração, criar disciplina, fazer coisa que não gosta, né? Sentar na cadeira, como eu falo, e falar: preciso estudar Python. Eu vou usar Python no meu futuro? Não sei, mas vou ficar muito bom em Python porque aparentemente vai me dar uma bagagem interessante. O ato de sim. sentar na cadeira, né, e ir contra e realmente ir contra a vontade de sair da cadeira para assistir Netflix já é uma bagagem que essa pessoa vai pegar, né? Sim, sim. E para isso é importante também. Uma coisa que eu levo comigo é ter certos, ter
ter hábitos angulares, que são hábitos que vão trigar outros hábitos, né? Então, por exemplo, quando eu era mais novo, eu nunca. Quando eu era mais novo, meu pai mandava eu arrumar minha cama. Eu sempre falava, pô, depois eu arrumo. E eu nunca arrumava. Mas eu li naquele livro Poder do Hábito, um tempo atrás, essa questão de hábitos angulares. E o pessoal diz que você tem que ter hábitos bons que vão trigar outros hábitos, né? Então, por exemplo, acorde e arruma a sua cama, você já está começando o seu dia bem. Então, a chance de a próxima coisa que você vai fazer ser bem sucedida já aumenta. É, Agora, se você ficar o dia inteiro no Netflix e não vai atrás das coisas, você fica na inércia de, de ficar procrastinando, etc. E vira uma bola de neve, né? A próxima coisa também é procrastinada e assim por diante. sim, sem dúvida. Já é o primeiro sucesso do dia, né? Tipo, fiz minha cama, que Sim, bacana, né? Já dá um gatilho de vários hormônios, gratidão, tem toda uma história por trás disso aí também, né? massa, sim. E, cara, você falou de matemática como uma coisa que você gostava muito e tal. Hoje em dia, o grande temor do brasileiro é preciso falar inglês, número um, né, para trabalhar com TI. E o segundo é, cara, tem que ser muito bom em matemática. Eu acho que alguns cargos não exigem tanto conhecimento de matemática, né? O que você acha sobre isso? Qual que é o seu comentário? Você acha que quanto mais matemática, melhor? Você acha que tem um espectro ali que a gente consegue mapear? Ou sei lá, o que você acha? Sim, assim, eu acho que uma pessoa que se destaca um pouco em matemática, que tem um conhecimento bom em matemática, ela vai ter uma tendência maior a ela vai ter um pouco mais facilidade para aprender computação e engenharia de software, Uhum. porque a lógica ali da matemática, de certa forma, não é a mesma coisa da lógica de programação, mas os conceitos lógicos eles se estendem de uma área para outra. Sim. Então, quem manda bem em matemática vai acabar tendo mais facilidade para programar também. Agora, não é obrigatório. Você não precisa se destacar em matemática ou ter estudado bastante matemática antes para se destacar em programação também. Então, eu já conheci pessoas que trabalham em que trabalham com engenharia de software que não necessariamente vieram de um curso bacharel em engenharia, algo que tem um background forte de matemática. E eles também são engenheiros de software muito bem-sucedidos. São trajetos diferentes. Na engenharia de software tem muitos trajetos que vão te levar ao sucesso, Sim. muitos caminhos diferentes. Aqui na Microsoft mesmo tem infinitos caminhos diferentes que vão te trazer para posições semelhantes à minha de engenheiro de software. Então, assim, se você sempre gostou de matemática, se você sempre curtiu matemática e estudou, você vai ter uma certa facilidade em programação. Mas se você não é esse cara, você não precisa, ou essa mulher, você não precisa é, ficar desestimulado de certa forma por causa disso. Você Uhum. ainda tem todas as oportunidades possíveis, só vai depender mais do seu esforço próprio em aprender a programar do que em saber muita matemática em si. Bacana, não, show de bola. Também penso assim. E eu estava até falando com o seu irmão esses dias sobre as titularidades, né? Hoje eu vejo uma segmentação ali na indústria mesmo. Antigamente tinha que fazer algum tipo de engenharia, mandar muito bem lá no Fortran, no COBOL e tal, para começar a trabalhar na área. Hoje tem tanta demanda que tem gente sem graduação. Tem um cara aqui no outro cômodo aqui que trabalha no Itaú, sem graduação, trabalhando no Itaú, mandando bem pra caramba. Um brother meu que tá Legal, passando um tempo aqui. legal. E ao mesmo tempo tem todo um espectro, uma hierarquia de conhecimentos técnicos que vai até a engenharia de software dentro do Google, dentro da Microsoft, que realmente geralmente vai exigir uma graduação ou um conhecimento matemático muito avançado. Dessa segmentação corporativa, o que você consegue enxergar e comentar para o pessoal, Igor? Desde um cargo de entrada numa empresa pequena, sei lá, o cara que fez sistemas de informação, o cara que não tem graduação, que vai trabalhar num front-end ali, num projeto já bem mapeado, até alguém que vai lá para o back-end, né? E para quem não sabe, acho que o Igor depois vai explicar melhor do que eu ainda, mas front-end é a parte mais visual, frontal das aplicações, né? Que é o que interage com o usuário. Back-end é a parte mais de funcionamento, de interação, armazenamento e processamento de dados, que Sim. naturalmente vai exigir mais conhecimento lógico consequentemente, mais matemática, né? Dessa segmentação aí de conhecimentos técnicos e títulos técnicos, o que você pode comentar para o pessoal? Assim, sei lá, o cara
começou numa empresa pequena até o último nível de um back-end, de um arquiteto, sei lá, numa empresa grande como a Microsoft. O que que muda? Quais são as atribuições? E a gente pode ir retocando essa pergunta também com o tempo, porque foi uma pergunta grande. Show, show. Então, diferentes empresas vão ter diferentes requisitos na hora de contratação. Então, uma startup, ela não tem muito dinheiro para investir na pessoa e no aprendizado daquela pessoa, em geral. Enquanto que uma empresa muito grande, tipo Microsoft, Google, Facebook e tal, essas empresas já estão muito mais dispostas a contratar uma pessoa mais generalista, com os conhecimentos dos fundamentos bem sólidos, e aí vai dar tempo para essa pessoa para ela aprender as tecnologias usadas na empresa, e aí ela vai começar a entregar resultados para a empresa depois de 1 ou 2 anos. Enquanto que uma startup ela precisa contratar e o cara e essa pessoa ela precisa já trazer resultados muito mais rápido que numa empresa grande. E isso se reflete nas propostas de trabalho da seguinte forma, né? Startups, em geral, elas, para entrar em startup, você precisa de conhecimentos mais específicos. Então, você pode fazer um bootcamp, por exemplo, algum curso online que vai te ensinar programação de front-end, como fazer sites, ou de back-end, para mexer com banco de dados, alguma coisa assim. Você aprende esses conhecimentos mais práticos, e aí você já vai ter um currículo com algo muito prático, e você consegue trabalho, não quero dizer com facilidade, mas assim, você vai conseguir oportunidade de trabalho muito rápido, com esses Bem conhecimentos mais rápido, né? mais práticos. Isso. E aí você consegue entrar numa startup depois de estudar alguns meses por meio de um bootcamp, etc. Aprender online e tal. Agora, para uma empresa grande de tecnologia, ela já está mais interessada nos fundamentos da computação. Quando você faz uma universidade relacionada à ciência da computação ou à engenharia, você vai aprender os fundamentos ali de ciência da computação e esses fundamentos eles se aplicam em qualquer tecnologia. Então você não vai ter um conhecimento tão prático de uma tecnologia específica, mas você vai ter um conhecimento muito sólido para aprender algo mais específico que aquela empresa utiliza. Então com bootcamps e cursos mais práticos, você consegue oportunidades com certa facilidade em empresas menores, mas você já não, já, tipo, você vai precisar de um pouco mais para entrar numa Big Tech, né, que seria a Microsoft, Google e tal. É porque as Big Techs exigem mais questão de fundamentos. Outro ponto relevante também é que para você conseguir um trabalho no exterior, para os Estados Unidos em particular, para você conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, o visto de trabalho especializado em tecnologia é um visto chamado H1B, e para esse visto você precisa ter uma formação universitária, um bacharelado, ou se você não tiver essa graduação, você precisa ter uma quantidade de anos de experiência. Se eu não me engano, 10 anos, eu posso estar errado nesse número, mas é tipo 10 anos de trabalho. Então, ou você se forma numa faculdade, ou você tem 10 anos de experiência no mercado de trabalho. Ou seja, se você não está seguindo nenhum desses dois caminhos, para sair do Brasil e vir trabalhar nos Estados Unidos já fica um pouco mais difícil, entendeu? Você tem que ter uma experiência muito grande, 10 anos de mercado de trabalho ou a universidade. Isso seria para você vir trabalhar presencialmente aqui no Brasil. Agora, fazendo bootcamps e aprendendo tecnologias mais específicas, etc., você consegue entrar em startups e aí, trabalhando online, você consegue trabalhar para qualquer lugar do mundo, né? O Alan pode Sim. comentar mais sobre isso. Não, legal, tá crescendo muito e é o que o Igor falou. Realmente está tendo uma demanda muito grande por pessoas que entendem de coisas específicas, né? Até queria falar mais com o Igor sobre isso, mas, por exemplo, você vai fazer o front-end de aplicativos iOS, já é uma especialização, você vai ter que aprender eles chamam de stack, né? Você vai ter que aprender uma linguagem, um IDE. O IDE é o software onde você escreve o código para poder produzir ali o resultado, produzir a solução, né? Então você vai Uhum. aprender diversas ferramentas específicas. Você vai fazer um aplicativo para Android. Você vai fazer a parte da frente, que é o front-end. Você vai ter que aprender uma IDE específica, uma linguagem específica e toda uma questão de processos ali para fazer esse aplicativo acontecer. Aí, se você não gosta de parte frontal, você gosta de funcionalidade, banco de dados, você é mais hardcore. Então você vai para o back-end, né? Então tem todo um sistema de se fazer o back-end para cada plataforma, né? Então tem todos esses aprendizados que você vai precisar especificamente para entrar logo no mercado
E aí, como o Igor falou, as Big Techs elas vão exigir conceitos bem fundamentais de algoritmos, né? Me corrija se eu estiver errado, Igor, mas Tá certo. algoritmos, como resolver problemas, né? Você vai ter que resolver um problema ali na raça com alguém te monitorando na tela ali, né? Tem Sim, até tem até curso preparatório para passar em Big Tech. Então é sim, um processo bem diferenciado, mas dá para chegar lá também, né? Não é sim. impossível, é bem possível. Igor, a gente estava falando muito de universidade corporativa, de curso de treinamento e tudo mais. Hoje, com a visão que você tem, se a gente fosse falar de uma universidade corporativa, é claro que não é um conhecimento que você necessariamente tenha que ter, mas é só a sua visão ali. Se a gente Uhum. fosse falar de uma universidade corporativa, de uma startup, aí a tecnologia a gente pode definir na hora ali, e de uma Big Tech, quais seriam as principais diferenças ali de cursos, certificações, credenciais que a gente encontraria nessas duas universidades corporativas ou escolas dentro dessas empresas, na sua opinião? Certo. Só para entender melhor a pergunta, a universidade corporativa seriam, por exemplo, cursos que os funcionários da empresa fariam para se Isso. capacitar ao trabalho da empresa. Isso, tem aquele famoso compliance que você é obrigado a fazer, mas também tem os Uhum. opcionais, que você pode fazer as Sim, trilhas de Java e tal. sim, sim. São os cursos internos da empresa mesmo. Uhum. Certo. É, certo. Ah, então, sua pergunta é quais seriam alguns exemplos de universidades corporativas ou que tipo de cursos teriam disponíveis? O objetivo da pergunta é mais entender quais são as habilidades visadas ali por esses dois Aham. tipos de empresa. Então, Ah, sei lá, enquanto uma universidade corporativa de uma startup menor vai focar numa trilha de Java especificamente, talvez uma Big Tech vai falar mais de aspectos de produto ou aspectos de metodologia, não sei. Quais seriam as distinções de habilidades ali que elas iam exigir de um novo funcionário? aham, certo. Uma startup, normalmente, em uma startup, você normalmente vai estar trabalhando com um time menor. Então, para desenvolver o produto todo, você está fazendo a interface com algumas poucas pessoas, né? E normalmente você é o owner, né? Você é o dono de uma parte maior do seu produto. Então, tipo, o front-end, né? A parte ali do que o usuário está vendo, você também cuida um pouco do back-end, né? Faz a comunicação entre as duas partes. Então, você é dono de mais componentes. E na startup, acaba sendo bastante importante você conhecer todas essas tecnologias em profundidade para ser capaz de fazer a solução full stack, né, que é passando por todas essas tecnologias, todos esses pontos de comunicação, porque como são menos pessoas, o seu trabalho vai ser menos, o seu trabalho vai ser mais, vai cobrir mais partes dessa stack Uhum. e vai ter menos comunicação com outras pessoas que não são tantas outras pessoas. Mas em uma Big Tech o jogo muda um pouco. Os produtos eles são muito grandes, tem muitos times trabalhando e normalmente você vai ser o owner de uma parte muito específica. Então você não tem que aprender sobre todas as tecnologias que estão sendo utilizadas no produto que você trabalha, mas sim você tem que aprender a interagir com outros times, a como gerenciar deadlines com outros times. Às vezes você tem um problema, por exemplo, às vezes você está trabalhando com outro time tem um problema que precisa ser resolvido por você, e o problema é muito complexo, e eles querem uma solução para ser entregue no final tipo, na terça-feira. Só que é Uhum. impossível você conseguir fazer essa solução. Nessa situação, você não tem que trabalhar, tipo, o final de semana, ficar sem dormir para finalizar na terça-feira, mas sim você tem que entender melhor quais são os requisitos daquele outro time e ver se tem algum caminho intermediário que você pode seguir para entregar algo que eles precisem. Então, na Big Tech exige muito esse conhecimento essa habilidade interpessoal de se comunicar com outro time, como se organizar nesse ambiente com muitos times, muitas dependências. E tudo que é feito em Big Tech também tem uma escala muito grande, então tem uma importância muito grande com questão de privacidade, se você está armazenando dados que podem ou não podem. Por exemplo, o Edge é um navegador, né? Então tudo que roda no seu navegador a gente tem acesso às suas senhas, é, às informações pessoais, aos sites que você navega, etc. A gente não pode pegar esses dados e mandar para os servidores lá da Microsoft para eles serem acessíveis pela Microsoft. Então, tudo que é feito ali no navegador, né, que eu trabalho, tem que
seguir processos rígidos de compliance, de data privacy, esse tipo de coisa. Então, na Big Tech, ela vai exigir muito esse tipo de conhecimento, de respeitar a privacidade de dados, a compliance para saber se você pode fazer algo ou não pode de acordo com a lei. É um pouco menos a respeito de tecnologias específicas, como a startup, e mais como você lida com um projeto tão grande que impacta tantas pessoas e que tem tantos engenheiros trabalhando ao mesmo tempo. Que massa, cara. Eu consegui ter uma visão bem legal agora de como seria uma universidade corporativa, sei lá, uma Microsoft da vida. Então, pelo que você falou, tentando fazer uma analogia, a startup, né, uma empresa menor, vai fazer um carro e tá todo mundo em volta do carro ali. O cara que faz a porta, o cara que pinta, o cara que põe o farol, tá todo mundo conversando ali diretamente um com o outro. Enquanto na Big Tech vocês estão montando a fábrica inteira enquanto a fábrica está funcionando. Então Exato. tem que ter alguém até para passar a mensagem de um departamento para o outro. Tipo, não traz mais carro porque parou um na linha 3 lá na frente. Então tem que ter toda essa comunicação, né? Sim. A analogia é massa. E assim, vai ter pontos negativos, vai ter pontos positivos e negativos da Big Tech também, né? Então, por um lado, os processos vão ser um pouco mais lentos, porque eles têm que seguir uma série de regras de privacidade, compliance, etc. Então é um pouco mais lento, mas por outro lado, você vai estar impactando muito mais pessoas. Então, por exemplo, numa startup você shippa código muito mais rápido, né? Que, ou seja, você faz alterações no seu produto e envia para os usuários numa velocidade muito rápida. Uhum. Enquanto que na Big Tech esse processo ele é muito mais lento, porque cada nova atualização do navegador, por exemplo, são milhões de pessoas que vão receber aquela atualização. Então, se a gente introduzir algum problema, é o navegador de das pessoas do mundo todo que Sim. vai parar de funcionar. Então, as coisas são muito mais cautelosas, elas andam numa velocidade um pouco menor. E existem pessoas em todas as pontas monitorando isso, né? Tem a pessoa do código, a pessoa de produto, a pessoa que vai vendo todos esses pontos e no final vai ter uma pessoa para averiguar ali, um QA, alguém de qualidade para averiguar se está tudo dentro do compliance ou dentro das regras de negócio ali de privacidade, né? Sim, exato. Os times nas Big Techs, em particular, eu posso falar um pouco mais sobre os times que eu tenho contato na Microsoft. Eles se dividem da seguinte forma, né? Cada time ele tem os engenheiros e o gerente desses engenheiros, tem os designers, tem os product managers e os managers dos product managers. Uhum. Então, os product managers, que são as pessoas responsáveis por decidir, por decidir a direção que o produto vai, eles vão decidir quais são os próximos passos em termos de desenvolvimento junto com o gerente de engenharia. Junto com também tem o time de legal, para ter certeza que a gente não está infringindo nada questão de compliance, nenhuma questão legal, etc. Então, os product managers, junto com os gerentes dos times de engenharia, eles vão decidir para onde os times devem ir. E aí o time de engenharia ele divide as tarefas seguindo alguma metodologia de planejamento, por exemplo, o Scrum. E aí a cada 2 semanas, por exemplo, a gente se organiza qual é o trabalho que vai ser feito naquele período. E aí os engenheiros que vão estar trabalhando naquele time fazem as alterações de código que precisa, etc. Daí aí a gente manda essas alterações do produto para a produção. Então os usuários começam a receber essas atualizações, os usuários começam a utilizar o produto e aí a telemetria começa a chegar. Ou seja, por exemplo, se a gente coloca um botão no seu navegador, quando você clica naquele botão, a gente, no caso, a gente, né? A gente vai ter acesso a esses eventos que aconteceram ali pelo navegador, aqueles eventos que o usuário executou, isso em qualquer Uhum. software, no caso, né? Então esse é mais ou menos o ciclo de desenvolvimento. Aí ficou um pouco confuso, mas se tiver alguma Não, não, dúvida mais específica, a gente ficou bem conversa. legal e eu queria até aprofundar nas habilidades, porque assim, quem não entende de tecnologia deve ter ficado um pouco perdido, mas eu queria quebrar isso em habilidades. Então você começou lá no topo com os gerentes de engenharia e o gerente de produto. Então eu já Sim, imagino que aqui é muita análise de dados, né? Compreender dados, criar sistemas para coleta de dados. Você falou que a telemetria deve ser um deles, um dos mais importantes até, mas sim, de ter várias formas de entender ali a satisfação e a vontade do usuário de usar determinada ferramenta de certa forma, né? sim. E aí já começa ali com dados. Então, quando a gente fala dados, tem várias ferramentas, desde o Google Form até ferramentas embutidas dentro do código, ou até mesmo é, é,
ferramentas embutidas dentro do código, né? Sim, Ou sim. até mesmo códigos específicos para coleta de dados. E aí a gente foi descendo. Então o Product Manager ele decidiu que vamos mudar a posição da barra ali onde você escreve o site, o URL do site, ao invés de cima nos celulares, vai ficar embaixo agora. Alguém decidiu isso em algum momento através dos dados. Sim, Como que o Product Manager fala isso para os engenheiros, para as pessoas que vão programar? Como é que isso desce? certo. Show. Pô, eu tava. Quando eu tava falando anteriormente, eu tava pensando antes de falar, pra ter certeza que eu não, tipo, não tô falando nada que não possa ser falado, né? Ah, sim, não, tem até a confidencialidade ainda, né? Sim, mas vamos lá. Quando a gente faz uma mudança desse tipo, basicamente o Product Manager está falando, vamos colocar essa barra de navegação, essa barra de endereço para a parte de baixo do celular, porque vai trazer mais retorno, vai trazer mais engajamento. Se essa mudança não vai trazer nenhum engajamento a mais para o navegador, não faz sentido a gente investir recursos naquilo, né? Então, a hipótese inicial é, se a gente mudar essa barra de endereço da parte de cima para a parte de baixo, vai ter mais engajamento no browser. E aí isso é comunicado para o time de engenharia, e aí nesse momento a gente faz as alterações para mudar a barra de endereço de lugar, só que a gente tem que confirmar essa hipótese. Então a gente vai fazer um teste AB. O que é um teste AB? Você tem duas versões diferentes do produto, você entrega uma versão para uma quantidade, para uma porcentagem X de pessoas, e a outra versão para uma porcentagem Y de pessoas, por exemplo, pode ser 50% e 50%. Então Uhum. 50% dos usuários vão receber uma versão do navegador com a barra de endereços em cima, outros 50% recebem um navegador com a barra de endereços embaixo, e aí a gente deixa esse experimento AB rodando por exemplo, 2 semanas, e a gente vai olhar todas as métricas de engajamento no navegador para ver, quando a gente, para esse experimento que tem a barra embaixo, as pessoas clicam mais nessa barra, ou ficam mais tempo com o browser aberto, etc. Então, todos os experimentos que a gente faz, eles são desse tipo AB ou ABC, ou seja, a gente entrega diferentes versões da mesma coisa para diferentes pessoas e a gente observa como as métricas estão mudando. E aí aquela versão que teve a métrica vencedora é a versão que a gente adota, e aí a gente entrega aquela versão vencedora para todos os usuários, né? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí a pessoa que está ouvindo isso já está começando a descomplicar essas coisas, né? E aí uma coisa que eu vejo o pessoal falando muito, eu vejo os gurus de produto aí no Instagram, em todo lugar falando, tentando quebrar esse mito tudo isso que você explicou agora, de testar hipótese, fazer teste AB e tudo mais, não é necessariamente algo que você vai aprender na faculdade. Cada empresa faz de um jeito. Então você entende o conceito essencial, né? E aí você vai fazer do jeito Microsoft, do jeito Google, ou até mesmo do jeito de um departamento e de outro departamento, né? Isso muda, Sim, né? Existe um treinamento, tem uma ferramenta, ou são metodologias interpessoais? Como é que funciona? sim. Então, aqui na Microsoft, em Big Techs, essa questão da experimentação e de analisar os resultados, é, es- é, fazer o start desses flights, né? Ou seja, fazer as configurações para entregar diferentes versões do browser para diferentes pessoas. Essa parte configuracional dos experimentos e de análise dos dados é feito mais pelos product managers. Então, quando eu entrei no trabalho, basicamente quando eu entrei na Microsoft, meu trabalho é basicamente assim, meu manager, o meu gerente, ele me dava uma tarefa que era, Igor, mude essa barra de endereço de cima para baixo aqui no navegador. Quando você é um engenheiro júnior, você recebe tarefas bem definidas e bem claras do que fazer. Só que conforme você vai progredindo na sua carreira, é, as suas tarefas elas vão se tornando mais ambíguas e vão exigindo um conhecimento maior da stack toda. Então, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ser responsável por fazer a configuração desses experimentos, inicializar os experimentos, depois que o experimento terminou, analisar os resultados e tomar uma decisão. Então, para uma pessoa mais júnior, é muito bem definido, né? Só muda a barra de Uhum. endereço de cima para baixo. Agora, para uma pessoa mais sênior, você vai receber um problema ambíguo e aí você tem que entender como resolve aquele problema, como você avalia e como você vai, qual vai ser o método de avaliação e no final tomar uma decisão. Cara, você não sabe quantas pessoas você vai ajudar só com essa fala sua. Tem muita gente que morre de medo, que acha que não está pronta. Eu conheço gente que manja muito de programação, se comunica bem, mas morre de medo de tentar mudar de carreira,
porque acha que vai ter que chegar lá e já fazer teste unitário e fazer um monte de coisa e fazer. Aí ficava, mas não é nem o seu trabalho vai ser programar, vai ter a taskzinha no software lá, você vai receber a Sim, task, vai ter reunião de segunda-feira para você pegar as tarefas, né? Então, exatamente. é bem legal o que você falou. Então, quanto mais júnior você vai fazer efetivamente ali o trabalho mais braçal, entre aspas, que é programar Sim, uma mudança. Conforme você vai evoluindo, você vai participando mais do processo criativo, né? Show de bola. exatamente. No começo vai ter alguém segurando a sua mão, né? Então, quando eu conheci na Microsoft, eu tinha um cara que era o meu mentor. Então, ele me falava, tipo, ele me dava as tarefas e aí é, eu, eu podia perguntar pra ele, não tenho a menor ideia de como resolve essa tarefa aqui, então me fala o que eu tenho que fazer. Aí ele falava, olha nesse arquivo, faz essas edições de código, etc. Então era relativamente bem definido o que tinha que ser feito. Mas agora meu chefe me dá uma tarefa muito ambígua e aí eu tenho que pensar em soluções. Aí começa a ficar mais cabeludo o negócio, mas é mais você começa a ter esse tipo de tarefa mais ambígua quando você tem mais experiência, mais familiaridade, né? Faz parte do processo de crescimento. E isso faz parte do processo de crescimento, né? Show de bola. Show de bola, muito bom. Deixa eu ver aqui, que eu tenho várias anotações. Já respondeu algumas interessantes aqui. E em termos econômicos, assim, cara, como é que você vê esse mercado da educação e da tecnologia? Você vê mais pessoas entrando em empresas de tecnologia ou em empregos de tecnologia por conta dessa gigantesca, né, desse gigantesco crescimento do mercado de cursos online e tudo mais, assim, como é que você enxerga isso desde o tempo que você começou a sua graduação? Você vê isso como positivo, como negativo? É, uma visão geral para quem, sei lá, eu conheço gente que é designer instrucional, está querendo entrar numa startup, sei lá, quinto andar, startups que estão aí no Brasil, para começar projetos de educação corporativa, de universidade corporativa, porque acredita que nos próximos 10 anos eles vão ter trabalho e vão ter demanda e realmente vai ser uma indústria que não vai sair daqui tão cedo. Eu também acho isso. Mas você acha que a indústria está mudando, a forma de se contratar, estão sendo aceitos pessoas com menos graduação ou com menos habilidade? Você acha que esses cursos online que estão aí, não vou nem falar de bootcamp credenciado, né, os cursos de gurus que estão ajudando essa galera e tal, dão algum tipo de apoio? No geral, assim, como é que você vê essa mudança, né, que há poucos anos atrás, sei lá, em 2012, o pessoal tinha um critério muito maior para contratar a galera de TI. E eu estou notando que esse critério está mudando, pelo menos nas empresas menores. Assim, o que você consegue comentar para o pessoal? Sim, com certeza isso é algo muito positivo. Tornam as oportunidades muito mais igualitárias também, né? Você pode aprender tudo online, então não importa de onde você é, tendo seu Uhum. computador e força de vontade, você vai aprender vai depender apenas do seu próprio limite, né? Até onde você está disposto a ir. Se você estiver disposto a colocar a cara e com tudo, você vai chegar muito longe, não importa onde você está. Então, com certeza, é algo muito positivo. Eu lembro quando eu entrei no ITA lá em 2016, já, tipo, olhando 2016 hoje, já é um cenário muito diferente também, né? Então, por exemplo, quando eu comecei no ITA, eu fui começar a aprender, quando eu entrei no ITA, eu fui começar a aprender desenvolvimento web e ali pro final do primeiro ano, e os recursos ainda eram meio dispersos, né, na internet, não tinha muitos cursos bem definidos que eram tipo assim, faça esse curso que você vai ter as habilidades para conseguir esse trabalho aqui numa startup, etc. Não tinha tanto disso, e hoje em dia é totalmente diferente, né? Eu posso citar como exemplo o próprio meu irmão, Aham. que eu fiz estágio na Microsoft nos Estados Unidos em 2020, no início do ano, e era a pandemia, e aí eu voltei dos Estados Unidos em abril e fiquei em casa até o final do ano, porque meu último ano da faculdade foi online. E aí naquele ano eu comecei a estimular o meu irmão a aprender a programar, e a ler uns livros de empreendedorismo também. Eu fiz ele ler aquele livro do Primo Rico, acho que é do Zero ao Milhão, ou do Café acho que é do Zero ao Milhão, alguma coisa assim, do, Acho que do é isso Thiago aí. Nigro. Eu comprei esse livro pra ele, falei, não, lê esse livro, bora começar a aprender a programar e sair sair da inércia. E funcionou, viu? Que o moleque tá voando. Então, e ele aprendeu sozinho naquela época. Ele começou a entrar nas comunidades online de dropshipping, comunidade de. Então, a história dele, de forma bem breve, né? Ele viu que eu
eu tinha encontrado uns meninos que faziam dropshipping lá no Instagram, tava ganhando uma grana, daí eu mandei pra ele. Ele começou a ficar animado, falou, pô, vou fazer dropshipping também, né? Então ele comprou uns cursos de uma galera lá, fez os cursos. E nesse curso ele tinha que criar uma loja online, né? Dropshipping, para quem não sabe, é um negócio online sem estoque. Então você tem um site, alguém tem um site que é um e-commerce, alguém vai comprar um produto do seu site, você não tem estoque, né? Você faz quando o seu site recebe a compra, você mesmo faz a compra no site da China, por exemplo, e entrega direto para a pessoa que comprou. Então você é só um intermediário e você ganha uma taxa em cima dessa transação, Uhum. né? E aí meu irmão fez o curso e aprendeu a fazer esses sites, gastou um tempão para fazer as landing pages, criar umas páginas de venda de produtos, integrar com checkout, etc. Aprendeu a fazer anúncios lá no Facebook, no Instagram, rodou os anúncios com a graninha que ele tinha, só que não vendeu nada. Ele não conseguiu vender nenhuma unidade do produto. Ele começou a ficar desestimulado. Mas quando ele estava fazendo o site, ele perguntava coisas para mim sobre, tipo, de programação ali do site, que precisava, etc. Então ele conseguiu criar várias páginas de landing pages, e aí outras pessoas que faziam parte dessa comunidade começaram a ver, pô, esse cara aqui sabe fazer landing pages maneiras. E aí ele não conseguiu fazer nenhuma venda no site, no próprio site dele, mas ele pivotou o negócio para começar a fazer site para outras pessoas. Porque as pessoas daquela comunidade começaram a curtir os sites dele, e aí ele começou a ganhar uma grana fazendo sites para outras pessoas que tinham um negócio de dropshipping. E as oportunidades vão se abrindo. Então, quando você a se expõe a esse tipo de ambiente, a esse tipo de conexão e começa a sair, e você sai da inércia, outras portas vão se abrindo e aí o céu é o limite. Cara, E e você trouxe um exemplo muito legal, desculpa te interromper, uhum, que o seu irmão nem sabe o quanto ele sabe de tecnologia e marketing, né? Ele é novo pra caramba e às vezes ele vê meu site, ele tá refazendo o site dele do digital, pra você ter uma ideia. Então ele olhou meu site, ele tá trabalhando com um parceiro meu, empresa internacional e tal, já tá trabalhando com ele, tudo na indicação assim de espontaneamente acontecendo. E ele já entende muito de marketing. Tipo, ele olhou para o meu funil, ele olhou para o meu sistema ali de produtos e tudo mais, falou, e mandou um áudio de 2 minutos. Eu falei, caraca, meu, esse moleque manja muito. E, tipo, nem ele sabe o quanto ele sabe, de estudar e de correr atrás, assim, ele, sei lá, não tem nem 20 anos, né? não, ele tem 18. Tem 18 anos, cara. Então, sensacional, Sim, sensacional. Um ótimo exemplo que você trouxe, muito bom. sim. Mas assim, eu estimulo ele bastante a começar a fazer projetos, a aprender. Eu estimulo bastante, ajudo ele, mas eu ainda acho que é bastante importante ir para uma universidade. Não é um requisito. Você pode atingir coisas muito fodas, você consegue ir muito longe sem a Uhum. universidade, apenas com a força de vontade, fazendo tipo cursos online, etc. Aí de passo a passo você vai atingindo níveis cada vez maiores. Só que quando você está numa universidade, você é capaz de criar relações próximas com pessoas que estão no seu mesmo mindset. Então, Uhum. por exemplo, lá no ITA, todos os alunos moravam no alojamento. Então, assim, era um vestibular muito difícil, né? Então, as pessoas tinham passado por um processo preparatório muito grande para estar lá no ITA, né? Eu nem, tipo, não vou dizer que as pessoas que estavam lá eram, tipo, eram muito fodas. Não é esse o ponto, né? Não é esse o Uhum. aspecto que eu quero trazer. Tipo, não tô dizendo isso, mas eu quero dizer é que as pessoas que estavam lá, elas passaram por uma preparação muito intensa, então elas desenvolveram uma resiliência muito grande. Entendeu? Então, se dá um problema difícil para uma pessoa lá do ITA, possivelmente ela vai conseguir vir com uma solução, não porque ela é muito inteligente, mas sim porque ela sabe como sentar, tipo, 12 horas na cadeira e ficar lá até resolver aquele problema. Então, morar lá no alojamento do ITA com todos os alunos no mesmo ambiente, você está exposto a essas conexões de uma forma muito intensa, né? Enquanto que se você não vai para uma universidade, por exemplo, ou não vai para um centro de tecnologia, ou não se conecta com pessoas de tecnologia, você acaba perdendo um pouco disso, né? Então é importante, por exemplo, procurar um curso universitário, é, fazer network por meio de comunidades de tecnologia, por exemplo, Design Instructional Talks ou outras inúmeras comunidades que tem por aí. Então, assim, a universidade vai ser importante, mas não é um requisito. Mais importante que isso é você estabelecer conexões, se estar em ambientes com pessoas que te vão colocar para cima, né? Tem aquela frase que o pessoal diz que você é a média das, sei lá, cinco Aham. pessoas ao seu redor, né?
Então, o negócio é você se rodear por essas pessoas que vão te colocar onde você quer ir, né? E eu concordo plenamente com o que você falou sobre a universidade, especialmente uma universidade pública de renome, porque, feliz ou infelizmente, isso tem um peso, cara. Talvez não tenha daqui 10 anos, mas até esse momento tem um peso. E eu acho que vai ter daqui 10 anos também, né? Não, não importa. Eu acho que o curso online ele vem para agregar ou para mudar a realidade de quem nem consegue pensar em fazer uma universidade pública. E realmente o curso online se torna uma alternativa e eu ainda vendo a ideia de que é uma alternativa temporária. Então eu sempre Uhum. falo, tem até um vídeo meu de um corte meu lá no Instagram que eu falo. Não sabe o que fazer, saiu do ensino médio de escola pública, aprende uma habilidade online, arruma um emprego, vai ganhar uma grana, se livra ali das amarras da infância, da criação, que seja, e Sim, escolhe o seu caminho, cara. Vai fazer cursinho com 25 anos, não tem problema, né? Mas sim, define o seu caminho logo, né? Então eu também acredito que a universidade ajuda em vários aspectos, né, conexões e o renome da universidade sendo os dois primeiros ali que eu consigo lembrar de cabeça. sim. Por exemplo, para entrar na Microsoft, a questão de eu ter feito o ITA, ela ajuda apenas para eu conseguir a entrevista, por exemplo. Como eu fiz o ITA e tal, e é uma cidade com um pouco mais de renome, aí os entrevistadores, eles já vão meio que chamar direto para fazer a entrevista inicial, porque os entrevistadores recebem currículo do mundo todo, né? Então é muita Uhum. gente, tem que ter um certo filtro. Mas uma vez que eu chego na entrevista, o entrevistador, que no caso aí vai ser um engenheiro, ele vai me avaliar tecnicamente, ele não vai mais perguntar de onde você veio, qual a sua universidade, se você veio do ITA, se você veio de Harvard, se você veio de uma faculdade pequena ou que não é tão conhecida, não vai mais ter relevância nenhuma. A partir do momento que você chega na entrevista, só vai ser importante o seu conhecimento técnico. Ele vai te começar a fazer perguntas. Se você souber responder, sucesso, né? Vai dar bom. Sim. Por outro lado, se você não vem de uma universidade top, mas você tem uma bagagem de experiências muito foda, tipo, você fez projetos pessoais, estágios, empreendeu, etc. Se você teve destaque, de certa forma, na área de computação, você também vai conseguir, você também vai ter acesso às mesmas oportunidades. Então são caminhos diferentes para chegar Sim, lá, né? muito bom. Igor, cara, eu tenho mais três perguntas para te fazer. E aí eu sempre falo pro pessoal, as três últimas são as melhores. Então fique até o final aí, pessoal. E Beleza. antes disso, eu queria te perguntar, cara. Geralmente o pessoal faz o jabá ou divulga serviços ou alguma coisa do tipo bem no finalzinho e acaba perdendo alguma atenção. Então eu vou fazer Uhum, antes das três principais perguntas. tá. Você tem algum serviço, alguma coisa que você gostaria de divulgar, algum produto, alguma coisa que você está para lançar, uma rede social ou seu LinkedIn para o pessoal acompanhar alguma coisa? Fica à vontade, essa é a hora do jabá. Pré-perguntas finais. Beleza. No momento não tem nenhum produto que eu tô lançando agora. Já desenvolvi vários projetos na época da faculdade, aplicativos e tal, mas nada que tá ativo no momento. Depois, quando eu Beleza. for lançar alguma coisa, a gente faz um outro episódio aí para fazer um marketing. Fechou. O Mas se, pessoal pode te achar no LinkedIn, né? sim, mas o pessoal pode me achar no LinkedIn, Igor Bragaia, a gente pode trocar ideia, pode conversar sobre outros projetos também, a gente pode continuar por lá. Fechou. Então vamos lá. Igor, cara, é, se você tivesse que listar hoje, assim, vamos fazer um curso sobre a profissão do Igor agora, não precisa entrar em especificidade de ferramenta, que eu sei que às vezes são confidenciais. Mas só Uhum. para o pessoal desmistificar essa ideia de que é muito, sei lá, um C, uma programação C pura no Notepad que você vai ter que compilar lá no Uhum. braço. Quais seriam as ferramentas, genericamente falando, e quais seriam as habilidades que você mais usa hoje na sua rotina na Microsoft? Se a gente tivesse que fazer um cursinho sobre o que você faz. E aí, ao invés de falar nome de ferramentas, pode falar o que ela faz, tipo gestão de tarefa. Aham, certo. Então, eu em particular, eu trabalho com C++, que eu trabalho no próprio navegador. O navegador tem que ser algo muito performático, né? Muito Uhum, eficiente. Porque, tipo, se o navegador for lento, como é que um site vai carregar no seu computador, né? Então, o que eu trabalho exige muita performance, né? Tem que ser um negócio muito rápido e tal. Então, é muito baixo nível. É uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, né? Então, eu trabalho com C++,
questão do código mesmo. Para gerenciamento dos projetos, a gente usa a Scrum, que uma forma de organizar projetos. Então, a cada 2 semanas a gente define as prioridades, faz o planejamento para as próximas 2 semanas. No final dessas 2 semanas, a gente faz uma reunião para ver quais foram os resultados das tarefas durante essas 2 semanas, e aí a gente faz o planejamento para as próximas 2 semanas. Essa é uma metodologia ágil, né, que o pessoal fala, que, assim, essas metodologias ágeis já são incorporadas em Big Techs, né? Não é porque a empresa é muito grande que não segue metodologias ágeis, por exemplo. Então, os requisitos dos projetos estão sempre mudando, sempre baseado em como os usuários estão utilizando as funcionalidades, tipo, como o projeto está indo, a gente está sempre revisitando quais são as prioridades, e a cada 2 semanas tem um novo planejamento. Tem outros times da Microsoft que vão utilizar outras tecnologias, então vai ter times que vai usar JavaScript, que vai mexer ali com front-end, tem time que vai utilizar Python, por exemplo, fazer back-end. Então, como a Microsoft é uma empresa muito grande, tem milhares de engenheiros, milhares de times, você vai encontrar todas as stacks, né, todas as tecnologias em diferentes times. Mas no meu caso em particular, eu uso C++. Show de bola. E tem muita documentação, né? Você falou que tem é um dos medos da galera, né? Tipo, eu vou ter que fazer do zero, né? Tem muita referência, você vai ter acesso a código pronto, códigos anteriores, então você consegue estudar até com o que já está feito ou o que outras pessoas fizeram, né? Sim, sim. Então, o meu trabalho no dia a dia é basicamente olhar o código de outras pessoas, porque você tem acesso a todo o repositório do código, né? Ou seja, todo o código você tem acesso a ele e a todas as alterações que foram feitas naquele código, né? Tem um sistema de gerenciamento de código que é utilizado no mundo todo, em todos, tipo, é o padrão no mundo todo para gerenciamento de código, chamado Git. Git é um Uhum. sistema de versionamento. Basicamente, você faz as alterações ali no seu computador, e aí depois que tá bem, tipo, depois que você decidiu que as alterações estão ok, você vai mandar aquelas alterações para a nuvem, para um lugar centralizado. E todas as pessoas que estão alterando o mesmo código, elas acessam esse mesmo código da nuvem. Então, nesse código da nuvem, a gente tem todo o histórico de alterações, e aí no seu dia a dia você consegue ver o que cada pessoa fez em cada linha de código, etc. E aí você consegue entender, tipo, o que você o que você sabe hoje é sempre resultado de conhecimentos acumulados no passado, né? Então, meu trabalho é basicamente olhar bastante o que as pessoas fizeram no código, daí eu vou aprendendo, etc. E você também fala muito com outras pessoas, que elas vão te Sim, dar um overview de como as coisas funcionam. E aí cada vez você vai ganhando mais independência para trabalhar nos projetos. show de bola. Para você que chegou até aqui, eu quero testar a sua habilidade de análise de requisitos e análise de necessidades e também análise dessa entrevista como um todo. Eu tenho uma surpresa muito especial para você, um presentão, mas para isso você vai ter que comentar aqui nesse vídeo, dizendo, se você for, descrevendo, né, um possível curso que você criaria de TI ou de engenharia de software, só com base no que o Igor falou aqui hoje. Então, se você tivesse que criar um curso de profissão do Igor, qual seria a ementa, né, os módulos ou as aulas? Eu quero ver isso descrito no comentário desse vídeo. Quem fizer e tiver bacaninha, tiver levemente coerente com o que a gente conversou aqui, vai ganhar um baita apresentão, vocês vão se surpreender. Eu já pensei nisso de antemão, porque eu quero ver a galera analisando aí conhecimento de TI, pesquisando, e pode colocar embaixo assim, ó, tive que ver o que é back-end que eu não sabia, tive que ver o que é linguagem de máquina, linguagem de alto nível, baixo nível, não sabia, hoje eu aprendi. Manda lá que vocês vão se surpreender com o presente que eu tenho para vocês, hein? Mas, pô, depois eu também quero pegar esse presente aí, porque quando eu tava, quando eu tava no final do ITA, que a gente começou a desenvolver aplicativos e tal, a gente queria fomentar essa cultura de desenvolver aplicativos lá no ITA, né? Aí eu fiz uns aulões de desenvolvimento de aplicativo em Flutter, que é uma tecnologia para desenvolver aplicativos híbridos, né? Que funciona, por exemplo, em iOS ou Android. E a gente fez um aulão de como fazer uns aplicativos básicos e tá lá no YouTube, pô. Depois eu vou pegar Ô, o seu legal! bizu e aí transformar em um curso também. Bora, bora. E se tiver público isso aí, manda para mim que eu vou deixar disponível pro pessoal também depois. Show, eu acho que tá público sim, eu vou pegar lá, daí eu te mando. Beleza, vai ser legal. Fechando aqui, Igor, tenho só mais duas perguntinhas. A penúltima aqui, cara,
é sobre o que a gente estava conversando mais anteriormente sobre os jovens, a gente conversou pelo WhatsApp também, de querer algo muito definitivo. Você já falou de gostar ali do processo, gostar do caminho e tudo mais. Potencialmente você nem sabe se engenharia de software vai ser a sua profissão até o fim da sua vida, né? Você tem várias potencialidades aí, várias coisas que você quer descobrir. Mas o que eu acho muito legal de pessoas multiculturais como você, e eu gostaria de me considerar uma também, é que todas essas fases da vida a gente aprende muito, ganha muito, conhece muita gente e vai para a próxima munido, né? Então, Sim. assim, eu queria que você comentasse mais especificamente sobre a tecnologia da informação para todas as pessoas que estão ouvindo, seja uma designer instrucional que está meio em dúvida se aprende ou não TI, um jovem que está saindo do ensino médio, ou uma professora que precisa aprender mais para falar para os jovens, para poder motivar os jovens sobre a tecnologia. Como você vê a tecnologia como uma ponte, né, para mudança de vida? Independente se a pessoa vai ficar na tecnologia ou não, ou só vai usar a tecnologia como um acessório, uma ferramenta da sua outra profissão ou das suas futuras profissões. Queria que você comentasse mais para motivar essa galera a olhar mais para a tecnologia com mais carinho. Sim. A tecnologia ela vai te permitir resolver problemas. E problemas de forma genérica e com soluções também de forma genérica, né? Pode ser tipo qualquer tipo de problema ou as soluções vão ser de diferentes formas, né? Então, quando você aprende a programar um pouco, por exemplo, o mínimo, o básico ali que seja, num momento futuro, quando um problema aparecer para você, você vai ser capaz de oferecer uma solução diferente para aquilo. Por exemplo, você trabalha num outro cargo, mas surge um problema lá que você pode fazer alguma automatização, né, algum código simples que vai resolver um problema daquela empresa. Pô, você vai se destacar bastante em relação às outras pessoas que não sabem nada de tecnologia, né? Por exemplo, anteriormente a gente estava falando da questão dos investimentos, né? Que se começa a investir antes, você vai ter muito mais retorno por causa do juros compostos do que quem começa a investir depois. O meu amigo me falou isso algumas semanas atrás, só que eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, será que realmente aos 60 anos de idade as duas pessoas têm a mesma grana? E aí essa semana aqui eu escrevi um código rapidinho, fiz uma simulação para confirmar que era aquilo mesmo, né? Vi o gráfico ali e tal. Então, quando você tem uma bagagem de computação, você está mais apto a resolver problemas de forma mais eficiente, trazendo uma solução melhor e uma solução mais escalável, né? Que isso que eu acho que é a parte mais legal de tecnologia, né? Você consegue resolver problemas de forma escalável. Se você, por exemplo, sem tecnologia, por exemplo, um supermercado, né? Para um supermercado ampliar o número de produtos vendidos, tem que abrir outros supermercados, ter mais repositores para colocar os produtos na prateleira, tem que ter mais produtos vindo e sendo postos na prateleira, etc. Agora, para o seu produto, para o seu curso, por exemplo, Design Instructional Talks, atingir mais pessoas, você precisa fazer um trabalho mínimo para atingir 10 vezes mais pessoas, por exemplo, né? Você coloca um anúncio lá, configura R$ 1.000 ou R$ 6.000 e vai atingir uma quantidade muito maior de pessoas, mas o seu trabalho ele foi praticamente o mesmo, né? A técnica é a Então, mesma, né? exatamente. Então, o poder de escala da tecnologia é fantástico e isso dá um diferencial muito grande a uma pessoa ou a uma empresa que não usa a tecnologia, né? Show de bola, sensacional. E é o mapeamento das possibilidades, né? Que é a minha última pergunta também, mas é menos tecnológica e mais pessoal. Tem um negócio que eu sou fascinado, Igor, que até hoje eu não descobri como descrever bem. Se eu aprender a descrever isso bem, eu acho que eu vou escrever um livro. Então, estou perguntando para muitas pessoas. Eu vou tentar dar um exemplo e aí você pode comentar. Então, assim, a primeira vez que eu cresci no interior de São Paulo, assim como você, numa cidade um pouco menor, né? E a primeira vez que eu saí do Brasil, cara, parece que minha cabeça foi reconfigurada, mas num bom sentido, assim, eu enxerguei, assim, o porquê aconteceram coisas comigo, enxerguei a história de forma diferente, eu enxerguei a minha família de forma diferente, eu enxerguei as possibilidades e até o que eu queria de forma diferente, de uma forma muito mais informada. Mas isso não é só necessariamente a viagem para o exterior que acontece, é que a primeira viagem ficou muito marcante para mim, foi muito marcada, né? Sim. Às vezes uma conversa que eu tenho com alguém, trabalhar com alguém num projeto, às vezes fazer um podcast, igual esse que a gente está fazendo aqui, as analogias, a forma com que você pensa e você fala influenciou no jeito que eu penso e que eu vou falar sobre tecnologia em breve, né? Então eu Legal. chamo isso de receitinha da bagagem de vida.
Só que eu ainda não encontrei uma forma bacana de descrever isso, senão eu já tinha escrito um livro. E, ao contrário a isso, a gente tem gente querendo a receitinha perfeita. Tipo, eu não vou sair de casa se eu não tiver o resultado social, psicológico, financeiro que eu desejo. Então as pessoas estão mais fechadas a essas bagagens, né, fechadas, essas expectativas bem fechadinhas de vida, de interação, de tudo. E eu vejo que você, pelo seu exemplo de vida, você está bem mais aberto. Então, tipo, tô aqui nos Estados Unidos, estou vivendo nos Estados Unidos, estou aprendendo a fazer snowboard, estou fazendo um monte de coisa que legal. Como é que você comenta, tipo, se é que eu me expressei bem, né? Mas comenta como isso é importante para você, até no seu trabalho, na sua vida pessoal, no que você almeja para o futuro, como esses mapeamentos de possibilidade, essas novas conexões, essas novas amizades, ou até mesmo novos desafios e frustrações ajudam você a seguir em frente, cara. Se é que eu fiz sentido. Sim, sim. Não, entendi, faz sentido, sim. Assim, eu sempre tento viver ao máximo aquele momento que eu estou vivendo, né? Ao invés de olhar o meio copo vazio, eu tento olhar o meio copo cheio, né? Então, por exemplo, quando eu estava na época do cursinho, foi uma época muito dura e tal, mas foi um momento de muito aprendizado. Então eu curti aquele período. Não quero voltar nunca mais para aquele momento, mas não me imagino fazendo aquilo novamente. Mas naquela época eu vibrei, né? Quando eu vim aqui pro exterior, tem vários pontos negativos de estar, tipo, você tá longe da família, Uhum. você vai estar sozinho, vai ter que começar a resolver os problemas sozinho, temperatura é diferente, ambiente é um pouco mais depressivo porque é muito nublado, chove Uhum. bastante, não é muito frio, então é um ambiente um pouco mais depressivo e tal. Só que você pode abordar isso de duas formas, né? Ou você ficar reclamando, pô, aqui é muito ruim, Brasil é muito melhor para se viver. Você pode ficar reclamando, olhando pelo meio copo vazio, ou você pode olhar, pô, tem as montanhas aqui, você pode começar a fazer esqui ou snowboard, ter experiências diferentes, se expor a cenários diferentes, aprender coisas novas. Então, em tudo que eu faço na minha vida, eu sempre tento olhar por esse olhar mais otimista e extrair o melhor que eu tenho daquilo, e sempre estar aberto a novas oportunidades. Então, depois do ITA, eu fui para o Canadá, depois do Canadá eu vim aqui para os Estados Unidos. Eu tinha a possibilidade de ficar lá no Canadá, isso iria abrir outras portas lá para, por exemplo, virar um cidadão canadense no futuro e tal. Mas eu poderia vir aqui para os Estados Unidos e começar a vida de novo aqui, né? Eu pensei, pô, Aham. eu sou novo, então não tenho muitas, tipo, amarras que me fariam ficar aqui no Canadá, então eu só vou mergulhar e vou viver uma nova vida lá, novas experiências, depois a gente parte para nova experiência e sempre crescendo, os juros compostos vão se acumulando e não sei exatamente onde eu vou estar daqui 10 anos da minha vida, mas o objetivo é ser uma pessoa melhor e sempre crescendo em todos os aspectos e com a cabeça sempre aberta, né? Que massa, show de bola. Eu também penso assim, cara. Eu penso assim, bons hábitos e cabeça aberta te levam longe, né? Sim, com certeza. Show de bola. Igor, tem alguma coisa que a gente não mencionou que você gostaria de falar aí para as pessoas que eu mencionei para você, né? Jovens, pessoal querendo mudar de carreira, pessoal de educação querendo trabalhar mais com tecnologia e criar conteúdo de tecnologia. Você gostaria de falar alguma coisa para o pessoal? Eu já fiz minhas perguntas e estou muito contente com o resultado. Massa, muito obrigado pelo convite. E, pô, vamos continuar. A gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então eu vejo na sua página sempre está publicando bastante coisa sobre ChatGPT ultimamente. Então, Aham. sim, o mundo da tecnologia ele se move muito rápido e o ChatGPT, por exemplo, acabou de ser lançado e já tem um monte de empresas que criaram negócios em cima do Uhum. ChatGPT. Então, a gente tem que tentar surfar nessas ondas e aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas, né? Então fica essa mensagem para a galera. E também Show de usem bola. o Edge Browser, o navegador da Microsoft. E quando vocês forem fazer uma compra na Americana, Submarina, algum desses sites, se vocês verem lá cupons, teste aqui esses cupons, me lembrem de mim e continuem usando. Foi o Igor Bragaia quem fez. E se vem junto com o Windows, por que não usar, né? Vamos usar o Edge. E Sim, O Bing vai ter agora o GPT junto, então vamos usar o Bing também. Eu já sim. estou na lista de espera, estou ansioso para receber esse acesso aí. Massa.
Igor, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que foi um dia corrido para você. Eu desmarquei algumas vezes, peço desculpa. Só tenho a agradecer. Saiba que você vai ajudar muita gente. Vai ter muita gente chamando aí no LinkedIn ou simplesmente se conectando com você, porque essa comunidade é uma comunidade de carudos e carudas e pessoas multidisciplinares. Sim. Eu que agradeço pelo convite, Alan. Vou acompanhar nos próximos episódios do Design Nutritional Talks. E é isso aí, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É isso aí. Fechou então, galera. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. E se você ficou até o final, não se esqueça do desafiozinho lá para você ganhar um baita de um presente bacana aí. Fechou? Até mais, galera. Até mais, tchau, tchau.